Olá a todos, estou muito feliz de estar novamente aqui em mais um episódio do Primecast, o podcast da Prime Comunicações. Antes de mais nada, por favor, compartilha, clica aqui embaixo que você gostou do vídeo, se inscreve no canal, assine o sininho para você receber as notificações sempre que tiver episódio novo. Dessa vez, estamos trazendo aqui uma pessoa muito interessante, que tem muito para compartilhar com a gente, para falar sobre nutrição. Só que a nutrição de uma forma bem diferente daquilo que você espera. O nome dela é Diane Alves. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Prime, por me dar essa oportunidade e de poder, compartilhar um pouquinho dessa nutrição diferente, porque é muito difícil a gente quebrar alguns paradigmas. Eu sou nutricionista e a gente é meio que monitorado. Toda vez que a gente vai no restaurante, tem algo conhecido, já olha logo o que a gente coloca no prato, se a gente só come alface. E hoje a gente vai falar de uma nutrição totalmente desobstrutiva, totalmente fora da caixa, porque a gente não tem mais espaço para dieta restritiva e relação ruim com a comida. Hoje em dia a gente fala de uma nutrição que realmente traz liberdade, conforto, acolhimento e resultados reais para pessoas reais. Porque a nutrição de antigamente era uma coisa muito inalcançável, né? Eu lembro que eu saí da faculdade com ortorexia. Eu saí com transtorno. Saí da faculdade com transtorno. Eu saí uma pessoa totalmente obcecada por alimentação saudável. Então, eu passei por alguns processos que me fez a Nutri que eu sou hoje. Quer dizer, você passou por uma série de processos que transformaram até a sua maneira de ver a nutrição. Sim, porque foi uma construção. Então, eu passei por aquilo. Eu era um pouco gordinha, né? Quando eu não cuidava da minha alimentação, tem fotos e tudo. Eu acho que não sei se alguém já viu por aí, mas tem. Depois eu passei da fase muito magra, né? Porque eu fiquei obcecada, né? Eu não tinha uma relação boa, né? Era tudo tinha que ser zero açúcar, tudo tinha que ser isso e aquilo outro. E aí aí foi quando eu conheci a nutrição comportamental. Olha. Aí foi aí que eu vi que o caminho não era aquele. Aí eu primeiro usei comigo, né? Tudo eu fiz assim, né? Primeiro eu usei comigo e aí eu me encontrei. E aí já fazem desse encontro, eu acho que eu passei assim, sem esse norte, porque quando a gente sai meio perdida, né? Uns 3 anos da minha vida. E hoje já vai fazer 9 anos de formação, entre especializações e tudo. Então eu acho que eu tenho mais tempo de nitidez mental do que aquela época perdida que eu tava na nutrição, né? É uma maneira de ver, a maneira como você trata é a maneira de ver a nutrição como algo real, não imaginário ou tão inalcançável como muita gente imagina, né? Exatamente. E é muito difícil e sofredor, né? Porque muita gente chega até a mim e já chega com aquele negócio. Eu compro a balança? Eu disse, não é pra comprar balança. Às vezes o formato da alimentação que eu faço é qualitativa. Eu digo, vamos pensar na qualidade, não naquela questão de medida. Esquece isso no momento, pra não ter gatilho, né? Porque eu já penso nessa questão de gatilho. Porque o gatilho, ele é uma coisa... difícil. É o que atrapalha, né? Sabe que, tipo... O gatilho, quando a gente fala da terapia, né? Que hoje a terapia me conquistou, que eu também precisei. Sabe? Eu também precisei, porque eu vou até abrir um parêntese aqui, né? E dizer que eu tive um momento na minha vida que eu achei que eu ia morrer. E aí, a terapia... Eu lembro que o meu professor dizia assim... Para que você possa tratar alguém, você precisa primeiro se curar. Porque se você não se curar, você não tem respaldo. E você não tem verdade. Então tudo muda quando você muda. E aí eu peguei isso pra minha vida. E eu precisava, né? Então eu tive um momento de fundo do poço. Você foi até lá pra tentar. Vários burnouts, medo de sair de casa, aquele turbilhão achando que eu ia ficar louca. Eu via, meu Deus, uma nutricionista, como é que pode? Eu assim.
Meu Deus, eu passei tanto tempo na faculdade, eu tenho especializações, eu tô desse jeito. É por isso que eu digo, o emocional, ele é o primeiro pilar. Se a gente não cuida do emocional, como vai conseguir O profissional cuidar vai do embora. O profissional vai embora, vai embora. Então, assim, quando eu falo da nutrição, eu digo, vamos cuidar do emocional junto? Então, é por isso que eu amo essa dinâmica de cuidar de mente, corpo e espírito. Então, eu cuido do corpo, eu vejo o que tá precisando de necessidades nutricionais, a gente arruma a alimentação, às vezes tem deficiência, a gente precisa tratar, beleza? Mas aí a gente vem para as emoções, a gente vem para os gatilhos. Nutri, eu não sei lidar com a comida, eu quero comer até não querer mais, eu quero... Vamos ver isso, aí a gente vai ver essa questão. E aí tem o espírito. Porque cientificamente hoje a gente sabe que não é mais uma coisa sem base científica. A gente precisa crer no divino, né? Então, eu não vou falar de religião aqui, mas eu preciso dizer que o seu espírito, ele necessita de você crer no divino, em algo superior a você. Ele precisa disso. O interessante é que não é somente na questão da nutrição. Acho que em todas as áreas de nossa vida é preciso crer que algo é maior do que você, para que você possa ter esperança, né? Isso, o teu espírito, ele precisa disso. Porque nosso espírito, ele é eterno, né? Então ele precisa de crer que algo bem maior, bem mais profundo, bem mais poderoso. E isso também eu defendo. Né? Ajuda. Ajuda. Pra gente fortalecer essa outra tríade, porque é 3, né? Corpo, alma e espírito. É uma tríade e assim nós somos formados. Então eu senti essa necessidade. Primeiro me cuidei, fui cuidar dessa tríade. Não é fácil, viu? Viver o processo. É bem difícil. Mas a gente precisa viver ele para ter respaldo mais na frente. E aí, essa é a nutrição que eu, hoje em dia, defendo. Sabe? Uma nutrição diferente, integrativa. Eu até soltei... Eu tenho novidades, mas aí só em janeiro que vocês vão saber. Depois a gente pode até vir aqui. Principalmente nós, né? Depois a gente pode vir aqui, porque eu tenho novidades, assim, quentíssimas pra janeiro. Que ótimo. Diane, por que as pessoas emagrecem e depois engordam novamente? Porque elas acreditam na cultura da dieta. É naquela coisa, né? Ela fica dieta. Inclusive, eu não gosto de usar esse termo. A gente usa planejamento alimentar, a gente usa rotina de alimentação. Porque se ela põe no cérebro dela, o cérebro nosso é assim. Se algo é interessante pra gente, por isso que é bom a gente entender como o psique da gente funciona. Se algo é interessante, eu não durmo. Se alguém tá falando e não é interessante, a gente dorme, a gente desinteressa. A gente liga. Da mesma forma, é assim, ó. Eu vou no profissional, ele calcula tudo, tá lá, tudo calculado, balança. A pessoa segue 2 meses. Esse é o tempo. O cérebro dela vai pedir recompensa logo após. Isso é fato. Agora, se a alimentação é conversada, e se a alimentação ela é dialogada, pautada no emocional, nos gatilhos, se o profissional tem ali o feeling, a pessoa vai ter prazer em seguir aquela alimentação. E eu tenho isso nos acompanhamentos. Como funciona a recompensa, como você disse aí? Ela funciona assim. O cérebro, ele fica ali pedindo. É o sistema de recompensa, é o setor de recompensa do cérebro. E aí depois que você se restringe muito, porque na verdade quando você vai para uma dieta muito calculada, que tem que ser gramas, ele não gosta. Uma pessoa que tem compulsão, uma pessoa que já passou por dietas restritivas, ela vai odiar o profissional depois também. Ela vai detestar aquela comida que ela comeu também. Ela vai desenvolver até uma aversãozinha. Tipo assim, quando ela olhar para aquilo, ela vai criar um trauma, na verdade. Criou um gatilho. Cria. E a minha missão é desfazer tudo isso. O que a nutrição comportamental faz diferente da dieta tradicional? Ela acolhe. Ela não proíbe. Ela organiza e ela vê qual é o nível da pessoa. Tipo, qual é o nível emocional da pessoa? Ela tá muito ruim ali? Ela chegou muito desgastada?
Então a gente vai construindo, que aí depois, com o passar do tempo, a pessoa ela já vai estar preparada para uma alimentação um pouquinho mais estratégica. Eu dizia, tipo, a pessoa tá na academia e ela, não, agora eu quero uma coisa mais específica. Aí a gente muda até o layout da alimentação dessa pessoa, né? Mas na verdade, se acaba com o terrorismo que existe tem que acabar primeiro, são etapas. Tem que acabar primeiro. A gente não pode ir já jogando uma dieta nos peitos da pessoa. Porque a pessoa vai sair correndo. Ela não vai conseguir comer alface, né? O cérebro dela não vai aguentar. Eu não gosto de alface. E claro, a gente tem que respeitar principalmente as preferências alimentares. Gente, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade tão grande de alimentação, tão rica. A gente exporta muito. Então a gente precisa valorizar a nossa cultura, a nossa culinária, que é tão diversificada, e a gente pode mudar. Não gosto de alface, tem outras coisas, né? Tem rúcula, daí a gente... Tem rúcula, faz o seguinte. Que a pessoa gosta, né? E dá certo. Por que a força de vontade falha quando o assunto é comida? Porque assim, não é... A força de vontade da pessoa, ela não vai impactar no resultado dela, não. Ela não... Esse negócio de força de vontade aí... Acho que eu canso de conversar isso com as meninas. Não é força de vontade. É o que tá por trás da falha. Não é porque a pessoa falhou. O HD dela tá como? Tem alguma coisa ali atrapalhando. Ela não... A gente precisa primeiro limpar o HD. Organizar a mente dela. Ver o que tá causando aquela... Porque... A força de vontade, às vezes, ela vem carregada de quê? De frustração. Né? Quando ela não tem força de vontade, ela se frustra, ela acha que o problema é ela. E não é. É algo interno. Tem uma coisa interessante que eu ouvi certa vez, com relação à comida. Que, por exemplo, mulheres que passaram por um abuso sexual. Fatalmente elas começam a engordar. E aí eu escutei de um psicanalista uma vez que, na verdade, o que ela faz é se esconder, a gordura esconde a dor, né? O medo de aparecer e o medo de novamente sofrer aquele abuso, aquela dor. Então o corpo começa então a engordar, começa a ficar feio, entre aspas, né? Que a intenção é se proteger. E faz sentido? Faz demais. Eu já ouvi isso também. Ela come, é uma maneira de preencher o vazio, o buraco da prazer que ela não foi muito bom, né, pra ela. Então ela vai descontar na comida, e a maneira que ela se protege é engordando, porque ela não vai ser mais objeto de desejo. Isso é muito emocional. E olha a comida aí mais uma vez eu acho como um escudo, uma tentativa inconsciente de proteção. E não é uma coadjuvante, o artista principal aqui, né? A comida. Então, por isso que a gente precisa realmente identificar, né? Eu tenho uma história na terapia que o meu professor contou, que essa menina, ela sofreu abusos, e esse abuso, ele era era na família, e ele abusava sexualmente na parte de trás da pessoa, e ela desenvolveu intestino preso. Ela não tinha o intestino super preso. É impressionante o nosso porque corpo. O inconsciente dela era o gatilho, né? Trancou, né? E aí, como ela trancava, nosso intestino é absortivo, ele é muito absortivo, ressecava. E aí ela tinha o intestino preso. Depois que ela resolveu emocionalmente, e agora a gente tá na parte da terapia, né? Depois que ela resolveu emocionalmente essas coisas, o intestino dela voltou ao normal. Então, a mente da gente, a gente não pode dizer que não importa. Importa demais. Então, porque as pessoas veem muito o externo, né? Você vê uma pessoa com um peso maior,
fora de forma. Aí pergunta, porque ela é preguiçosa, ou porque ela não quer fazer academia, ou porque isso, porque não consegue se controlar. Não, existe todo um porquê por trás, né? Existe. Eu já várias mulheres assim, elas vinham com obesidade grau 2, grau 3 e elas mal comiam. Eu tô com um caso, a gente não pode revelar, mas ela disse que não sente vontade de comer. Não sente. Não come. Não quer comer. Não sente vontade de almoçar, não sente vontade de nada. E aí? Eu disse, mulher, mas pra você emagrecer, nós tem que comer. Você já pensou isso? Tem que comer. Porque o que é que o corpo entende? Se tá tendo combustível, se tá tendo suprimento, eu não preciso, porque ele quer nos deixar sempre aquele modo de sobrevivência. Se tá tendo combustível, se tá sendo colocado, ele entende assim, bora gastar que dá certo. Se não estiver sendo colocado de forma estratégica, ele entende que vamos guardar, porque nós precisamos usar depois, só que não usa. Para ele usar a gordura, dá-lhe estratégia. Existe um jeito de emagrecer sem sofrimento e sem cortar tudo? Com certeza. Exemplifica pra gente. É você, primeiro, ver como é que tá a sua relação com a comida. Já teve várias tentativas? Se sabe que a sua relação com a comida é ruim, não vá em profissional tradicionalista. Procure alternativas diferentes. Rotas iguais vai trazer os mesmos resultados. Rota diferente é que você vai ter resultados diferentes. Eu gosto de soltar uma senha de vez em quando. Isso é ótimo. Então, guardem aí essa senha. Você pode até repetir. Rotas iguais vão levar os mesmos resultados que você tinha. Daquele mesmo jeito, não sei o que, balança. Rota diferente é que você vai ter resultados Isso é muito parecido com o PNL. Não é? Apesar de que não é muito a minha... Eu não fui para essa parte de PNL. É muito interessante. Tem um pressuposto que fala assim, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Rota diferente, é mais ou menos isso. E aí você vai... procurar um profissional que não seja o que você procurou, ver lá qual é a rota dele, como que ele trabalha, e aí vá para um outro. Sempre tente rotas diferentes. Porque o que eu vejo, quando chega até a mim, as pessoas chegam muito desenganadas. Chegam muito tristes, muito assim, desmotivadas. Tipo assim, eu já tentei de tudo. Você é a minha única esperança. Oh, meu Deus. Mas eu imagino que sim. E aí é uma responsabilidade? Mas eu sei da nutrição que eu defendo, né? E se a pessoa acreditar e viver o processo, ela consegue sim. Quando a gente fala dessa questão de qual o maior erro da mulher querer emagrecer sozinha, por exemplo, essa situação de vou pra academia, vou fazer uma dieta em casa, ou não vou jantar, ou não vou tomar café, ou vou fazer jejum intermitente. Quer dizer, tem tantos jeitos, né? Tantas dietas da moda que as pessoas veem na internet hoje em dia, e elas tentam fazer tudo sozinhas, né? Sim. E como é que funciona isso na prática? Bom, é nesse momento que a gente precisa entender. Essa mulher, ela tá ansiosa? Ela tá desgastada? Ela tá cansada? Porque nós não somos máquina, né? A gente é ser humano. Nós precisamos de escape. Será que essa mulher, entrando numa dieta tradicionalista, ela vai conseguir? Mas dura um mês. Hoje em dia a mulher tá muito inserida na sociedade. Ela trabalha, ela tem um monte de coisa pra fazer. Primeiro a gente tem que cuidar do emocional dessa mulher e aumentar a autoestima dela. Porque com certeza não vem boa. Pela minha experiência. Eu precisei aumentar a minha. Quando eu tive minhas filhas, eu fiquei... minha autoestima no chão. Então eu entendi que pra mim me levantar, primeiro tinha que melhorar minha autoestima. Então com essa sua pergunta eu respondo isso. Vamos olhar pro emocional dessa mulher. Vamos cuidar do interno dela. Obviamente a gente vai ver a alimentação e tal, mas não é uma coisa que eu foco. Eu foco no qualitativo, eu foco no que dá pra ela fazer. E eu trazer conforto pra aquela rotina dela. Claro,
fazendo aqueles ajustes, mas de forma muito sutil. E também a narrativa. A gente tem que ter cuidado com a narrativa quando a gente vai tratar de mulheres assim. A narrativa, ela não pode ser uma narrativa de qualquer maneira. Tem que ser um cuidado diferente. É um acolhimento que você faz. Sim. Que a gente aprende não só com especializações. Isso aí é o básico. A gente aprende na vivência. A gente aprende com a gente, acolher a gente primeiro. E com cada uma delas que vem até a mim. Eu aprendo muito. Então, cada uma eu vou entendendo, eu vou vendo, nossa, essa aqui puxa mais nisso, tem que ter uma atenção especial. E aí a gente vai, se aprofunda ali naquele assunto, vê como é que ela se comporta e a gente já entende, já implementa em outra com os casos parecidos. Isso é maravilhoso pra mim. Eu acho que a minha bagagem, ela é muito mais incrementada na vivência que eu vivi na minha prática do que em informações. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou novamente tocar no assunto, sobre o alívio emocional que a comida se torna. Muita gente não consegue compreender que, na verdade, o prazer de comer que vai tornar essa pessoa obesa ou um peso acima, na verdade, é um consolo que ela tem. Entendi. Assim, ela tá ali tentando tampar um buraco, né? Ela tá ali querendo se consolar. Então, ela podia buscar vários outros modos de preencher para buscar a serotonina que ela tá precisando ali, né? Mas a maioria das mulheres buscam o alimento. É um chocolate, né? É um chocolate. É uma comidinha crocante. É o que eu sempre digo. Às vezes, não é deixar de comer, é mudar a qualidade. Por exemplo, se é um chocolate, come com presença. É o que eu digo. Eu não tiro. Sem a culpa. Sim. A gente retira a culpa do nosso diálogo e a gente coloca acolhimento, autoconhecimento, abre as visões ali. E se for o caso, a gente fala assim, poxa, se você gosta de comer um negocinho crocante todo dia, tenta fazer uma batatinha chips lá no forno, fica tão gostoso, né? E come teu negocinho crocante em paz. Né? É mudar essa qualidade. Porque, claro, né, gente? Comer fritura todo dia, né? Se for um negócio, ou biscoitinho assim, né? Aqueles biscoitinhos gostosos, crocante. Né? Eu incentivo eu incentivo pra caramba a culinária mais funcional, né? Então, eu não vou negar que eu gosto disso. Inclusive, hoje em dia, meu paladar é muito, assim, quando eu tomo um refrigerante ou tomo um suco muito doce, eu já sinto. Existe uma mudança, né? Se você prolonga... Natural. Prolonga esse processo, você consegue ter uma mudança no seu organismo, não é? Demais. Eu não consigo comer... Não consigo. E isso eu vejo nas meninas. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui, você estava falando sobre hormônios. Sim. Como é que funciona isso? Pessoas que estão com o cortisol ou o hormônio está desregulado? Como é que funciona? Você estava falando um pouquinho sobre esse assunto, é bem interessante. Demais, Porque quando a gente está com os hormônios desregulados, né? O que vai acontecer? Aumento de fome. E nos horários inadequados. É nítido. Então, se a minha fome de manhã não tá muito legal, tá desregulado. Porque de manhã quem tem que estar mandando é a insulina. Né? Não, perdão. Quem tem que estar mandando é o cortisol, perdão. Que é o hormônio que gasta. A partir das 18 horas, é a insulina, ela é mais preguiçosa. Ela gosta de guardar. E aí, dessas horas, você vai vontade de comer doce. E aí, se tiver desregulado... Se tiver desregulado, aí o que vai acontecer? Você vai ter mais fome a partir das 18.
e menos fome ao acordar. Consequentemente, você acorda mais cansada, indisposta, né? Muita gente que não tá dormindo bem, na verdade, tem tudo a ver com o que você tá falando. Tem tudo a ver, porque na hora do sono, principalmente do sono REM, é onde tem a síntese hormonal, né? É onde tem a reparação celular e é onde acontece a mágica, aonde os hormônios estão sendo produzidos, sintetizados, enfim. E aí dá tudo certo. Se o sono não tiver reparador, que às vezes a pessoa até dormiu, sonhou e tudo, mas acordou cansada, é porque a mente não estava... A mente continuou naquele... Sabe você acordar cansada? É isso aí. Sei. Eu vou até contar um relato aqui de uma paciente minha. Conte. Isso é muito importante. Ai, meu Deus. Ela deve estar ouvindo isso. Ela tinha esse problema. A gente usou... Nesse momento, a gente lança mão da nutrição tradicional, que é uma suplementação inteligente direcionada. A gente usou uma plantinha para deixar o sono dela reparador, para ela realmente dormir de verdade, não só apagar e dormir. Não, a gente usou porque ela agiu no sistema nervoso. O sistema nervoso é o nosso sistema nervoso, que é o parasimpático, e é ele que regula o batimento cardíaco, essas coisas. Se ele não estiver regulado, se ele estiver descontrolado, você até dorme, mas não para de... Não tem aquele descanso, né? Um soninho muito leve, aquele soninho que você acorda muito fácil. Você não quando acorda, parece que nem descansou. Aí a gente usa essa plantinha. É interessante as pessoas prestarem atenção nisso, porque muita gente não dorme bem e pensa que são outras coisas, mas na verdade está ligada à nutrição, né? Tá ligado. Às vezes uma plantinha vai resolver, né? Plantinha que Deus fez, que é uma plantinha que eu digo que é ansiolítica, que eu não sei se pode falar, né? Pode. A Ashwagandha, que é o ginseng indiano, que ele tem um poder ansiolítico muito ancestral, milenar. E aí a gente usa 1 miligrama, e aí a gente vai aumentando conforme vê o... E aí a gente consegue fazer com que esse sono fique mais reparador. Por que mulheres inteligentes e competentes sentem que falham na alimentação? Porque se cobram muito. Eu era assim. Se cobram muito. E a gente se cobrar muito, falha. Porque se a gente cobrar a perfeição, a gente não é. Eu tava até falando disso hoje. Vamos fazer o nosso melhor e entender que o nosso melhor naquele momento ali foi aquele nosso melhor. É o que a gente podia conseguir, o que podia dar. Máximo. A gente deu o nosso máximo ali. E não ficar dizendo, poxa, eu devia ter feito isso. Poxa, eu devia ter feito aquilo. Caramba, a possibilidade que você tinha. Poxa, pra que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui comer? Poxa, você tá vivo, come. Esse sentimento, o pós fazer alguma coisa, o que ele faz com a gente? É o de autoculpa, né? Sabotagem. Ele faz o quê? Um estrago no emocional. Você se sente um rato. Porque você não conseguiu. Você queria, estava ali firme, que vou fazer e não consegui, falhei. Falhou, frustração. Pimba, aí já vai no emocional. Aí o inconsciente da gente, que capta 400% de tudo, que é inteligentíssimo, já captou. Aí fica toda hora ali martelando. Você é falho, você é falho, você não conseguiu, você não vai conseguir. Aí depois muda a frase, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aí você diz, aí a pessoa faz o quê? Tá, então não consegui, então eu vou chiar. Isso não só vale pra alimentação, não. Isso vale até pra um alcoólatra. Então, por isso que precisa, né, dele ter um acompanhamento psicológico. Porque ele vai dizer, eu não consegui não, vai encher a cara de novo. Mesma forma com a comida. Eu não consegui não, vou comer um pote de sorvete. Só de raiva. Aí a pessoa faz isso, depois vem eu mereço. Ciclo vicioso. E isso tem a recompensa. Só que isso é um ciclo que é o que eu sempre explico para as meninas. Que é um ciclo que ele não tem um outro caminho. Ele sempre vai chegar no mesmo caminho, que é o quê?
ela se autoculpa, se autocobra, fica se sentindo incapaz, e aquilo baixa a autoestima dela. Tem uma frase que mais ou menos isso, que cuida dos narcóticos, eles falam assim, só por hoje, né? Sim. Ele usa essa frase, só por hoje. E é interessante o que você fala, tipo assim, a gente lutar pelos 24 horas do dia, né? Só por hoje. Eu vou fazer o melhor só por hoje. Isso. E amanhã o melhor só por hoje. É aquela regrinha dos 20% do dia. Você não precisa fazer 80%. Faz 20%. Coloque metas que sejam micrometas. Eu sempre falo muito dessa questão de micrometas. Porque na micro a gente consegue o macro. O estresse engorda demais, que aumenta o cortisol. Como é que ele atua no organismo? O cortisol, ele vai aumentar a insulina, ele vai aumentar um monte de coisa. Se ele for nas horas erradas. E a insulina guarda. E quem tá estressado? Fica toda hora com cortisol e insulina ali no descontrole. E aí vai aumentar muito a gordura abdominal. Aí acaba que a serotonina também fica complicada aí. Muitas vezes essas pessoas têm problemas intestinais. Hoje em dia é uma epidemia de problemas intestinais por conta da alimentação que é muito ruim e de aditivos e substâncias que a gente acaba comendo, né? Então, se a gente não cuidar, e 90% da serotonina é produzida no intestino, se não tiver modulado direito, não produz. E aí, quem relaxa? Quem reduz a ansiedade? É a serotonina, a dopamina. Mas a serotonina principalmente. A dopamina é mais para momentos específicos. Momentos mais de arranque. Agora a serotonina não, é direta. Ela tem que estar ali, né? Como é que faz para uma pessoa, eu quero emagrecer, estou estressada, eu estou ansiosa, aí você percebe tudo isso, a questão do cortisol, da insulina. O que você faz como nutricionista comportamental? A gente vê o eixo circadiano dessa pessoa. Geralmente ela dorme muito mal e geralmente ela não come direito de manhã. É tipo assim, é quase unânime, sabe? Aí eu tento da melhor forma possível, com todo amor, com todo acolhimento. Vamos melhorar isso. De manhã dá pra comer isso aqui? Dá. Então a gente vai pro planejamento alimentar descomplicado, sabe? Mais qualitativo. E aí a pessoa vai aderindo, né? Ela, sem perceber, ela vai aderindo. Primeiro a gente organiza os momentos que ela coloca aquele alimento pra dentro. Porque senão, a gente não vai regular internamente. A linguagem do organismo é essa. A linguagem que o metabolismo entende é essa. É o momento que o combustível entra. E qual é a combinação dele. Entende? Aí, a gente entendendo isso, eu não vou ficar explicando isso pra ela. Não vou. Eu vou dizer assim, poxa, dá pra implementar uma fruta aqui? Dá pra gente fazer assim? Tá, dá. E aí ela vai aderindo. E aí a gente vai fazendo. Não é eu chegar e dizer, olha, eu calculei aqui e tal, não sei o quê. A pessoa vai sair correndo. Ela vai até acolher ali, mas depois o cérebro dela vai sair correndo. É importante demais essa questão da consciência, né? Demais. Desse momento que a pessoa está vivendo e de como é necessário ela entender que tudo, corpo, alma e a mente, tudo está ligado e é necessário fazer esse equilíbrio total. Você também usa meditação, você falou. Demais. Aí, quando elas entram, né? Eu incentivo a meditação, esse encontro pessoal, escutar o corpo. É super importante, gente, a gente escutar o corpo da gente. Às vezes é um trimeliquezinho que tem aqui, às vezes é o intestino que não tá indo muito bem, é um estufamento sem ver nem pra quê. Às vezes é uma raiva que não passa. Às vezes é um estresse que nunca passa. É uma TPM que é o mês todo. Então, primeiro vamos ajustar essa parte. Aí eu incentivo sim a meditação. E eu incentivo a oração também. Aí eu peço para ela adaptar para o que ela gosta, né? O divino dela. Uhum. Que eu acho que todos nós temos o direito à livre escolha, né? E eu respeito muito. E aí eu incentivo isso, porque na hora da oração você se fortalece. E aí a gente alimenta o espírito também, né?
Então a gente tem que cuidar do alimento do espírito, do alimento do corpo e da alma, que é gerenciar essas emoções que às vezes tá vindo tão... Eu já tive relatos de meninas que nunca fizeram uma meditação na vida, e aí foram fazer ela, disseram pra mim assim, eu chorei muito, eu sinto que eu preciso perdoar não sei quem. Foi uma experiência muito boa, parece que eu tirei 3 quilos de mim. E assim, eu acho que já disseram pra mim que isso daí era loucura, que era babaquice, que isso aí era coisa de gente que não tinha noção. E tá, pra mim hoje, o que mais se fala hoje em dia nos estudos é isso, né? Que daqui a uns 10 anos, sei, eu acho que daqui a... É mais ou menos isso, 15 anos por aí. A gente vai estar em 2000 e quê? Daqui a 15? 2026 agora, 2030, 2040 Sim, mais ou menos. O estudo diz que pessoas que não cuidam muito do emocional e do espírito serão pessoas fracas. Pessoas que não irão aguentar muita coisa. Elas não irão ser pessoas sustentáveis na sociedade. É interessante, né? Que a busca do autoconhecimento nisso é importantíssima. Demais. Porque se não cuidar da tríade toda, que foi isso que eu vi em mim, você fica sucumbida. Você é terapeuta emocional TRG. Sim. Me explica um pouquinho sobre o TRG. TRG eu conheci a TRG no pior momento da minha vida. Onde eu tinha síndrome do pânico, ansiedade a 1000, burnout quase toda semana, 3 vezes na semana, medo de comer, desenvolvi esse medo de comer, eu me engasgava quando eu ia comer, ficava um bolo aqui. Depois eu descobri por que era. Eu não podia, cápsula eu não engolia mais. Imagina, nutricionista ter medo de tomar suplemento. E aí foi nesse momento que eu vi que os meus traumas lá do passado e até a idade que eu tinha, eles tinham sido registrados na minha mente e registrado no corpo também. Porque a TRG, ela trabalha 5 passos importantíssimos. O cronológico, que são os traumas da idade da pessoa até a idade que ela tá, e o somático, que é o quê? A somatização, o aperto no peito, a falta de ar, o aceleramento, o pânico, o desespero, a mão gelada, o desmaio, que é que as pessoas acham que vai sair fora do ar, vai morrer. Eu tinha isso também. Eu desmaiava. E aí eu já sentia, né? Quando a adrenalina era liberada, eu já sentia minhas pernas dormente, quente e fria ao mesmo tempo. E eu já ia sumindo. Eu já tive episódios de rirem de mim hoje em dia. Inclusive, minhas próprias filhas diziam assim: mãe, você se despediu achando que ia morrer, né? Nossa. Eu já tive vezes de eu me despedir, gente, me perdoa, eu tô indo embora, que Deus me perdoe e me receba. A mente faz isso com simplesmente era o quê? Adrenalina demais na corrente sanguínea, vasoconstrição e pane no cérebro. Pane. E com TRG você conseguiu... Aí a TRG trabalhou esses 5, né? Até hoje eu faço TRG. Até hoje eu faço terapia porque a gente precisa, tá? Todo mundo. Necessidade. Não é luxo. É sobrevivência. Sim. Mesmo. É interessante você ressaltar isso. Demais. E aí é o somático, o cronológico. Aí vem o futuro, que é os medos da gente. A gente reprocessa os medos. Então a gente precisa mexer. É igual uma casa que tá bagunçada. Se a casa tá bagunçada, vai gerar poeira, vai ficar aquele caos momentâneo, mas depois vai tudo pro lugar, né? A TRG é assim, ela mexe, que ela precisa tirar a sujeira que tá embaixo do tapete. Então a gente mexe, reprocessa os medos. Aí depois a gente vem pro reprocessamento o cronológico, somático, o futuro, o temático. A gente vai ver os temas. Abandono, sentimento de rejeição, que mais? Timidez, medo de falar em público,
complexo com o corpo, acha que todo mundo acha que a pessoa tá olhando para aquela parte do corpo da pessoa que é feio, que ela acha que é feio, reprocessa isso também. E o reprocessamento, que é a última etapa, que é a potencialização, que esse é mais interessante, que a gente potencializa o que a pessoa tem de melhor, porque já limpou tudo, e aí é o momento de potencializar aquilo que a pessoa já tem. Ela tá limpa, é o momento de dar alta para ela e potencializar os sonhos que ela tem, as metas que ela tem, o que ela quer realizar, potencializar aquilo, deixar ela pronta, ativada e ela conseguir. E você, com a nutrição, sendo nutricionista, você adicionou o TRG aos atendimentos. Foi. Qual é o resultado que você está tendo hoje, que você tem hoje? Eu recebi, até semana passada, eu recebi uma paciente minha que ela não usava óculos. Ela é daqui, viu? Guaraciaba. Ela não usava óculos escuro porque tinha vergonha. Olha. E agora tá tendo a necessidade de mudar o guarda-roupa porque é cafona e que agora usa óculos e não tem vergonha. A TRG faz isso. Ela eleva a autoestima, porque quando se limpa o inconsciente, organiza aquela bagunça, a gente descobre a verdadeira essência da pessoa. Inclusive, vou até saltar aqui, que essência é um nome sugestivo, né? Então, as novidades que vêm para janeiro têm a ver com essa frase. Essência. Então, 2026... Vem com novidade, tem o nome essência no meio aí, uma coisa que vai, assim, contribuir com a vida de todo mundo. E vai ajudar muito. Que coisa boa. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que hoje pensam no processo de emagrecimento, mas não sabem como começar? Que elas não desistam e que elas sempre tentem. Nunca desistam e que sempre vai ter uma maneira diferente, um jeito diferente. E que ela não generalize e não se compare com outras pessoas. E que elas sempre acreditem nelas. E eu costumo dizer que no fundo do poço tem uma mola. Sempre, essa é uma senha, hein? No fundo do poço tem sempre uma mola, porque eu já estive no fundo do poço. E foi lá que a mola me encontrou e eu consegui sair. Então, é essa a mensagem que eu tenho pra dar pra quem quer o emagrecimento. A senha. A senha é nunca desistir de você. E nunca parar de tentar. Porque vai dar certo. Porque o processo, ele não é legal. Ele é um pouco desanimador. Desafiador. E eu passei por um processo e que eu achava que eu não ia conseguir. E por eu não ter desistido e eu ter permanecido, mesmo não vendo, às vezes, resultado, foi por isso que eu consegui. Então, no processo de emagrecimento, é você não olhar para o peso, é olhar para pequenos detalhes. Às vezes uma pequenas melhora, vitórias. Às vezes uma melhora no sono, uma roupinha que não cabia de um jeito legal e agora já cabe. O peso na balança é um padrão que já caiu por terra. É uma consequência. Uma consequência do que você está fazendo. Sim, porque assim, às vezes você tá com a qualidade de alimentação melhor e aí teu músculo aumentou e aí tá lá na balança, ele pesa, né? Então, é olhar tua qualidade de vida como é que tá. Não olhar muito pra balança. Isso aí é o primeiro ponto. Não faça isso. O emagrecimento, ele não é para olhar o peso na balança. De jeito nenhum. Ótima entrevista. Enriquecedora. Cheia de novidades. Cheia de informações. Eu tenho certeza que quem tá aí do outro lado ficou surpreso de perceber o quanto a nutrição tem a ver com o emocional. Sim. E como isso pode mudar a sua vida. Né? Diane, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Primecast. E eu imensamente agradecida por estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência de vida e do meu trabalho, né? E eu sempre costumo dizer que eu amo servir. E isso é além de qualquer valor, vai além de qualquer coisa. Porque meia-noite eu tô lá, maior prazer respondendo às meninas e muitas das vezes eu abdico de tempo com a minha família, mas ali naquele momento eu não tô achando fadigante. Pelo contrário, como eu amo servir, eu faço com muito amor o que eu faço.
Então é assim, tudo que a gente põe amor, cresce. Cresce. Floresce. E é isso. Prime, Cláudia e todos que fazem essa agência de sucesso, né? Muito obrigada pelo convite. E eu espero, né, que vocês tragam a Nutri aqui mais. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Fique com a gente. Não esqueça, assine aí, ó. Faça inscriçãozinha no canal. Curta, compartilha. Veja, passa para todo mundo que a gente aprendeu aqui hoje. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz em aprender um pouquinho do que foi dito aqui. Até mais.